Hoje eu vou falar sobre um desafio para retomar um pouco da atenção perdida pelos meios digitais, pelas tecnologias, pela rede social, que roubam muito dessa atenção por essa necessidade de alternância e de várias notificações, coisas que distraem assim. Porque eu estou começando um curso, né, sobre construção de negócio, né, de forma geral, do Welton. E uma das questões é que a ideia é que a gente trabalhe com internet, né? Que eu trabalhe com internet, é por isso que eu estou produzindo conteúdo, é uma das partes dessa grande engrenagem. Porém, a questão é que a própria relação com a internet pode ser conflituosa, né? Tanto agora, tanto no curto prazo, no longo prazo, ainda mais se você trabalha com isso, né? Então, para quem já é usuário já é difícil, para mim como usuário já é muito difícil ter essas questões, né, com a própria tecnologia e, enfim, essa grande quantidade de estimulações, não só em questões de a velocidade disso, mas também o conteúdo da estimulação, acho que isso pesa também um pouco, né? Como essas comparações, como essas, enfim, expectativas, ou então vários conhecimentos fragmentados também levam a caminhos talvez não tão interessantes a longo prazo, né? Principalmente com a questão do conhecimento, que é um dos grandes temas aqui que eu tenho nesse canal, é meu interesse pessoal também. Então, enfim, a ideia é de começar de forma já saudável com isso, é um pouco dessa proposta do desafio e também voltar a olhar um pouco mais para o mundo, que, como eu já falei em outros vídeos, a própria percepção é uma questão muito importante para a própria gestão de conhecimento e para você conseguir valorizar suas ideias, porque muitas delas se perdem dentro desse mar, né, de informações muito grande. E até a própria tema aqui que eu trabalho, né, a gestão de conhecimento pessoal, eu acredito que ela serve muito como forma de lidar com essas coisas, não só de estar off, apesar de o desvínculo, né, o realmente estar offline poder ser uma grande estratégia com relação a isso. E eu já fiz esse tipo de detox, assim, de internet, rede social principalmente, na verdade. Porém, essa proposta é um pouco diferente, né? É reformular a relação com a tecnologia de forma geral. E aí eu vou falar algumas das coisas que eu vou fazer nesse desafio, alguns dos comprometimentos que eu estou tendo com relação a esse desafio, que, enfim, já entra em uma série de novos hábitos, né, que eu tô tendo também, como gravar, escrever todo dia, ler todo dia. Ler todo dia já era um hábito por conta até da faculdade também. Mas vou falar de forma um pouco mais ampla. Esse de fato para mim vai ser novo porque a relação com a tecnologia de forma mais ampla, eu nunca tinha feito um detox assim, né? Disso. Mas eu acho que vai ser super interessante assim. Eu falar, eu acho que a última coisa vai ser a coisa mais complicada assim. Então vamos lá. O que eu já fiz? Eu já tirei todas as notificações de aplicativos. Eu só deixei do WhatsApp, apesar de ser a que mais tem notificações. Mas é questão de urgência mesmo, de família, até da própria faculdade, né? Urgências que podem surgir. Mas talvez até eu pense em formas de, é, enfim, manejar com isso também, sem necessariamente ter notificações que podem me distrair, que de fato me distraem, assim, né? A outra coisa que eu fiz foi de me desinscrever de vários canais aqui do YouTube, apesar de eu também estar nesse movimento de estar olhando o que os outros canais estão fazendo, mas acho que eu posso fazer isso de uma forma um pouco mais sistemática, digamos assim, que não necessariamente seja de estar ali acompanhando, ver uma coisa ali sem intencionalidade. Eu acho que mais de que desinscrever é uma coisa que eu vou fazendo, mas é mais progressiva. Desinscrever eu já me inscrevi hoje, mas eu fazer de forma mais progressiva também vai ser colocar como não interesse coisa que eu tenho interesse, né? Então, coisas, por exemplo, de futebol, geralmente aparece no meu YouTube, assim. Então, eu tô tirando também para de fato não é sobre, para mim, acho que essas questões de detox com tecnologia não é sobre você excluir completamente da sua vida, sabe? Eu acho que não tem como, na verdade, isso, né? É um pouco utópico, assim, você excluir a tecnologia que está permeada por várias relações sociais ali, que não depende só de vocês, né? O próprio ser humano é muito social e acaba que a expressão disso é pelo digital. Mas nem tudo é social, de fato. Tem coisas que são meramente entretenimentos e que
até são de boa qualidade, mas não necessariamente você está aproveitando disso em comparação com o resto. Então, acho que é um pouco desse movimento, acho que minha perspectiva também com relação a isso. Então tem essa questão do próprio YouTube também. Outra coisa que eu fiz foi até escolher aplicativos que não eram tão necessários, mas isso foi bem mais fácil de fazer, porque de fato eram inúteis. E também saí do meu Instagram pessoal. Eu já fiz isso várias vezes, mas dessa vez eu fiz isso e também deixei de seguir algumas pessoas. Vou ir deixando de seguir algumas pessoas conforme o tempo. Não dá pra você fazer isso tudo de vez, senão o Instagram te bloqueia. Então foi outra coisa que eu fiz. E da conta que é profissional, que eu nem tô usando, né? Porque eu tô investindo primeiramente no YouTube aqui, mas eu já usei em outra época. Eu deixei realmente de seguir todo mundo porque não precisava. E assim, o que eu tenho de conteúdo para consumir, de aprender, eu comprei um curso relacionado a negócios e conteúdo, sabe? Então se eu tiver que ver alguma coisa relacionada a isso, eu confiei o meu dinheiro e meu tempo, né, consequentemente, para isso. Então eu tenho uma plataforma que vai ser essa fonte, sabe? Eu vou de fato limitar essa fonte, mas de forma intencional, não de forma alienada, digamos assim, né? Então tem essa questão também. Já falei de rede social, que eu já fiz, Instagram, tudo, notificações também, já tirei de todos os apps. Isso foi bem fácil também, acho que a dificuldade vai ser no WhatsApp. E agora vamos para as coisas que eu entro em um certo conflito, assim, porque não são tão fáceis de tirar. E essa proposta também é que, assim, tem esse período de 30 dias e depois vá reintroduzindo algumas coisas. Enfim, mas a ideia é que, enfim, que se permaneça, né? Que de fato isso se estenda, até porque a própria produção do conteúdo aqui, se ensina esse exercício didático de comunicação, eu quero que que ele se estenda, né? O investimento é para que ele se estenda, de fato. Então, não adianta eu fazer esse período de tempo e depois me desvincular disso, né? Voltar a antigos padrões. E eu, de fato, também estou agregando esse desafio porque eu vejo que faz sentido, sabe? Não é simplesmente fazer por fazer sem nenhum tipo de reflexão. Até gravei um vídeo antes desse falando um pouco sobre o que eu tava pensando sobre isso. Mas enfim, as coisas que vêm diferentes, que pra mim vai ser uma certa dificuldade, vai ser tanto a questão de não consumir conteúdo no YouTube, no celular. Eu acho que eu não tenho tanto vício assim com o computador, eu avalio assim que eu não abro tantas abas, tantas coisas assim no computador. Acho que a minha coisa é mesmo com o celular, principalmente com YouTube e Instagram. Instagram, eu, enfim, também mando coisas, né, para pessoas. Eu acho que o meu principal uso hoje, assim, é tipo mandar e ver memes para enviar para pessoas, né? Para minha namorada, principalmente. Mas eu vou, enfim, diminuir isso também. Mas é isso, voltando para acho que é o quinto ponto, assim. O YouTube no celular de fato vai ser difícil, mas eu vou usar mais para subir os vídeos mesmo, não tanto para consumir conteúdos, essas coisas que eu precisar ver, né, que são de concorrências, essa análise mais do que é das pessoas que estão falando sobre temas parecidos, eu vou fazer de forma um pouco mais sistemática ali, como uma parte do trabalho realmente. E aí vamos entrar para os pontos mais polêmicos para mim, que estão relacionados com a gestão de conhecimento pessoal, assim, né? Porque grande parte do meu sistema é no Notion, então as anotações de vídeos, das aulas também, da faculdade, até os meus próprios resumos, né? Que eu não faço resumos, eu faço notas permanentes, notas de literatura, elas são no Notion, né? E tem uma razão de estar ali, né? Que é principalmente a conexão disso e a permanência das notas, né? Porque as notas físicas, elas têm um prazo de certa validade, assim, e as minhas anotações físicas, elas são bem ruins. Eu não consigo olhar, de fato, muito as anotações, mas pasmem, nesse desafio eu vou me comprometer a fazer as anotações no computador, nos cadernos, né? Vou voltar para os cadernos, vou
fazer pelo menos durante esses 30 dias. Eu não sei realmente se isso vai se manter depois, mas também vai ser um período para reflexão disso, né? Eu vou voltar a fazer tantas anotações da faculdade nos cadernos, tantas anotações dos textos nos cadernos. Enfim, esse talvez seja o ponto mais crítico, assim, né? Porque, enfim, coisas da academia, assim, é bom que tenha os trechos, que tenha a fundamentação ali, ainda mais pelo tipo de conhecimento que eu tô construindo, assim, né? Que exige, né, as referências e tudo, mais essa integração. Mas eu vou fazer essas anotações, pelo menos as iniciais, no caderno mesmo. Tanto no... Nossa, eu tô falando com uma dor aqui, parece que eu tô tirando um pedaço de mim, mas tanto dos PDFs que eu vou ter que continuar lendo no computador, mas vou falar sobre isso no próximo tópico, tanto das minhas ideias, aquilo que eu tô pensando assim como sistema. Eu acho que a única coisa que eu vou de fato manter no computador nesse período vão ser as notas permanentes. Eu acho que isso ainda é essencial que eu mantenha no computador, assim, né? As notas que são mais o resumo de uma ideia, de um conceito. Acho que isso ainda vai manter no próprio computador. Enfim, e é isso, né? Esse período de 30 dias que vai servir também de reavaliação dessas coisas. E o que mais? Acho que é isso. Ah, outra coisa também que é mais simples, mas também envolve essa questão da atenção. Um dos grandes objetivos também desse desafio é retomar um pouco da atenção, né? Essa atenção mais focada, que está ali direcionada para uma coisa, está ali direcionada também para a percepção do mundo, né? Eu como um criador também de conteúdo, posso me titular assim depois de ter gravado mais de 20 vídeos, eu acho, e ter criado conteúdo para outras pessoas também. Mas essa percepção é muito importante e para mim, eu acho que vai além de para as pessoas que criam conteúdo, sabe? Quando a gente consegue fazer essas leituras sociais e tudo mais de forma mais ampla, né? Seja na nossa área de atuação, seja em questões mais amplas assim da vida, acho que a própria gestão de conhecimento e essa expressão também ela melhora, sabe? Independente da área, de fato. Para mim, acho que quem está estudando psicologia, isso talvez seja bem latente, assim, né? Quanto que a certa observação do mundo, das pessoas é importante, né? Essa escuta mais qualificada e ativa. Então, enfim, esse desafio também serve para essa amplitude mais da percepção. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre a percepção e a importância disso na gestão de conhecimento. Então, eu vou usar somente uma tela, que vai ser essa tela maior aqui, porque eu estava com outra questão também, os meus olhos. Além dessas questões de atenção mais psicológicas até, né, do tipo de conteúdo, eu sinto que os meus olhos eles estão um pouco mais sensíveis de forma geral. Por que já são sensíveis naturalmente, né? Eu sempre usei óculos desde pequeno, mas também porque eu faço muita coisa na tela. Então, uma coisa que eu não vou ter como fazer realmente, por enquanto, ler no computador, sabe? Eu não tenho como desvincular assim dos PDFs, porque são as leituras da faculdade, né? Então, e eu não tenho como imprimir, não tenho capital para isso. E, enfim, eu acho que isso vai ser uma das coisas que se mantém, né? Mas as anotações eu vou fazer no computador e eu vou começar agora, porque eu vou fazer um bloco de tempo de leitura para a faculdade agora. Um bloco aí de 2 horas. E aí, não 2 horas seguidas, né? 2 horas com a mesma tarefa, né? Que no caso vai ser a leitura com anotações no computador. E é isso. Então, espero que você tenha curtido, que você tenha tido ideias também para fazer seu detox, né? Se você tá nesse momento também. E é uma forma de refletir, né? Sobre isso e de viver novas formas de rotina, sabe? Além de deixar de fazer, eu acho que fazer coisas no lugar também é importante. Então, eu tô gravando, eu tô lendo, eu tô escrevendo, vou começar provavelmente a escrever mais com isso e perceber mais o mundo. Então, não é simplesmente tirar para ficar com um vazio, mas
tirar para que a criação possa vir à tona. Se você curtiu essa questão de detox, de vida digital e tudo mais, eu vou deixar aqui indicado um vídeo que eu falo sobre como o processo é mais importante até do que qual aplicativo você vai usar para fazer a sua gestão de conhecimento de forma mais ampla. E é isso. É um vídeo que acho que tem bastante complemento com isso, apesar de essa questão, né, de... Enfim, a gestão de conhecimento pelo digital ela é muito facilitada, eu também falo nesse vídeo. Mas vai ser um bom período também para me trazer notícias do mundo analógico pro canal aqui.